Seminário online de jogos e gamificação. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma palestra do Seminário Online de Jogos e Gamificação. Hoje nós estamos aqui para falar de gamificação e alta performance. Meu nome é Vitor Caires e antes de entrar propriamente no assunto, eu queria compartilhar com vocês como foi que eu cheguei até ele. Eu fiz a minha graduação em artes cênicas, minha primeira formação é como ator. E no final dessa graduação eu comecei a me interessar pela escrita de roteiros, e especialmente pelo roteiro de jogos eletrônicos, que era uma saída não tão óbvia para teatro. Então eu comecei a procurar as pessoas que já estavam desenvolvendo jogos na Bahia naquele momento, era mais ou menos 2008. Nesse momento eu encontrei o grupo Indigente, que é um grupo de pesquisa alocado na Universidade Federal da Bahia, e o grupo Comunidades Virtuais, que iniciou-se na UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. E então eu me aproximei do grupo de pesquisa que estava mais próximo na universidade em que eu estava. E comecei lá, no Indigente, a escrever para jogos eletrônicos. Só que eu tive uma dificuldade enorme, era muito difícil, era muito diferente escrever para jogos eletrônicos em relação ao que eu já estava acostumado no teatro. E por isso eu decidi fazer o meu mestrado para entender as possibilidades e limitações que esse novo artefato cultural me oferecia. Digo novo porque eu vinha de uma área de mais de 2.500 anos. Naquela época os jogos estavam com cerca de 50 ou 60 anos, a depender do marco que nós estabelecermos como início. Depois eu continuei a minha pesquisa no doutorado, e nesse momento eu senti a necessidade de sair um pouco da caixa do meu lugar de origem ali na pós-graduação em artes cênicas, e fiz também um doutorado sanduíche na Universidade de Lorraine, que é uma universidade na França, num centro de pesquisa voltado ao estudo de mídias, o Centre de Recherche sur la Médiation. Nesse momento eu entrei em contato com outros pesquisadores dessa área, e isso foi muito rico para expandir os meus horizontes teóricos a respeito dos games. Voltando de lá, defendendo o meu doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia, eu fiz um pós-doutorado na Universidade do Estado da Bahia, e aí eu me aproximei do grupo Comunidades Virtuais. Lá eu pesquisei especificamente como trazer a lógica dos roteiros para iniciativas voltadas para a educação. Então, tanto estratégias de gamificação quanto jogos eletrônicos com finalidades educacionais. Bom, e em paralelo a tudo isso, eu me formei também no The Rose Method, que é uma metodologia voltada para desenvolvimento de alta performance e qualidade de vida. E aos poucos eu fui tendo interesse de aproximar essas duas áreas. E chegamos aqui, nesse momento em que estamos pensando como gamificar alta performance e qualidade de vida. Sempre que eu vou falar de gamificação, eu gosto de trazer um pouco do histórico do termo. Esse termo foi popularizado em 2010, mas nesse momento ele ainda era bastante confundido com uma série de outras iniciativas correlatas, como por exemplo os serious games, que são jogos voltados para finalidades não necessariamente do entretenimento, finalidades como treinamento, a educação, saúde, recrutamento, ou ainda confundiam gamificação com os jogos pervasivos, que são jogos que misturam um pouco do ambiente digital com ambientes não digitais. Em 2011, surgiu uma definição que foi muito difundida e que está citada aqui nos slides, você pode conferir, que definiu gamificação como o uso de elementos de game design em contextos de não games. Então, observe a diferença da gamificação para os serious games. Enquanto nos serious games você usa um jogo para o contexto educacional ou para a saúde,
Na gamificação, você pode levar para essas mesmas áreas, não um jogo completo, mas elementos do modo de conceber jogos, ou seja, elementos do game design. Algumas pessoas definem como uso de elementos de games. Eu prefiro pensar como uso de elementos de game design porque dá um entendimento mais amplo. Por exemplo, o entendimento de que nós podemos utilizar as metodologias de game design para conceber um outro objeto, ou que nós podemos utilizar interfaces que são reconhecidamente interfaces dos jogos para esses elementos, e não se restringir apenas aos elementos mais superficiais dos jogos, o que é muito comum em algumas estratégias de gamificação. Existe uma outra definição que eu também gosto muito, que é entender gamificação como um processo. O processo de tornar algo mais parecido com um game. Mas, se nós queremos trazer elementos de game design ou tornar algo mais parecido com um game, é necessário que nós entendamos o que é um jogo, o que é um game. Existem duas abordagens para se falar de jogos. Uma abordagem mais clássica, que é baseada nas características, na definição de características para entender o que sejam jogos. Então eu posso dizer que o jogo é um tipo de atividade livre que é iniciada de forma voluntária, no qual as pessoas participam de forma voluntária, que tem determinadas regras, no qual existe uma certa dose de incerteza a respeito do resultado. Enfim, estabelecer uma série de características. O problema dessa abordagem é que sempre nós vamos encontrar um jogo que fuja de todas essas características. Tem uma outra abordagem que eu gosto muito, que é a abordagem contemporânea, que define o que é jogo a partir da interação de um determinado objeto com o usuário. Então, é o usuário que define a partir da sua interação, a partir do seu pensamento sobre o que seja um jogo e do modo como ele interage com um determinado objeto, aquilo que é jogo. Tem um teórico que é o Gonçalo Frasca, que conta uma piada na sua tese de doutorado que elucida muito bem essa abordagem contemporânea do entendimento de jogos. O Frasca diz que existe uma piada no Uruguai nessa piada que o Frasca conta na sua tese, um homem está diante de uma máquina de refrigerantes. E ele coloca moedas, tira refrigerantes, coloca moedas, tira refrigerantes. E ele começa, de repente, a acumular uma quantidade enorme de refrigerantes. E aquilo começa, evidentemente, a chamar a atenção das pessoas que estão em torno. Até que alguém toma coragem, vai lá e pergunta: mas, rapaz, o que é que você vai fazer com tanto refrigerante? E ele diz: eu não sei, mas eu estou jogando e estou ganhando, eu continuo jogando. A gente ri dessa piada porque a gente acha que ele não entendeu o que é que estava acontecendo ali. Ele não entendeu que aquilo não era jogo, aquilo era uma máquina de venda. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que ele entendeu aquilo como jogo e começou a jogar, aquilo para ele se tornou jogo. Isso vai muito de encontro a uma abordagem que é do filósofo francês Jean-Jacques Henriot, que percebe que o jogo está muito ligado ao pensamento sobre o jogo. Identifica, por exemplo, esse tipo de comportamento similar ao contado na piada de Frasca, nas crianças que pegam objetos como uma pedra e ressignificam eles como um carro e transformam isso em jogo. Transformam isso numa atividade lúdica. A gente vai ver que o jogo, tanto no português como no francês, que é o idioma de origem do Jean-Jacques Henriot, ele tem um escopo mais amplo do que o game, que é o que nós vamos tratar aqui mais especificamente. O game, no inglês, ele tem um escopo bem específico dentro do espectro da ludicidade. Se nós imaginarmos atividades lúdicas como um grande conjunto, nós podemos incluir, por exemplo, atividades teatrais, que no próprio inglês se utiliza a palavra play para
para falar de interpretar personagens, por exemplo. Podemos incluir também atividades musicais, em que a mesma palavra play também é utilizada. E atividades jocosas do dia a dia, que não necessariamente são games. Mas, num sentido mais específico, lá dentro desse espectro da ludicidade, tem um tipo de atividade mais específica, que é um sistema que é baseado em conflitos, que tem determinadas regras que o definem e que normalmente tem um resultado mais ou menos quantificável. Em vários casos, esse resultado quantificável dá para definir um vencedor e um perdedor, por exemplo, num determinado jogo. Mas isso não é necessariamente uma verdade. Nem todos os jogos são relacionados a vitória e derrota, pelo menos de forma final. Por isso eu gosto tanto dessa definição da Kate Saylor e do Eric Zimmerman, que tratam dessa forma como resultado quantificável. Porque isso dá margem, por exemplo, para incluir os MMORPGs, que não tem um fim que defina um vencedor ou um perdedor do jogo, mas tem uma série de resultados que se pode quantificar tanto ao longo do jogo quanto no momento em que o jogador decide sair, né? já que esse tipo de jogo não tem um final específico. E isso também dá margem para entender como game os jogos colaborativos. Afinal, nem só de competição vivem os jogos. Então, recapitulando, a gamificação é uma ideia de trazer essa lógica do game para um contexto que não seja o do game. Seja esse contexto educacional, corporativo, seja inclusive na sua vida pessoal, por que não? E aqui nós vamos falar especificamente sobre a relação de gamificação e alta performance. Mas o que é alta performance? Alta performance, na perspectiva que nós estamos trazendo aqui, é trazer o melhor de si mesmo, é conquistar a sua melhor versão, não apenas nos resultados, mas também no processo. E, óbvio, com qualidade de vida. Nós não estamos falando aqui de uma ênfase excessiva no resultado, que não considere o processo, que não considere o próprio indivíduo ou os grupos que estão envolvidos neste processo. E o prazer que isso envolve. Afinal, a gamificação é trazer ludicidade, afinal, a gamificação é também se divertir, ainda que a finalidade de uma estratégia educacional normalmente esteja relacionada a uma finalidade extra, o universo do divertimento. Uma das formas que a gamificação pode colaborar com o aumento de performance é a construção de hábitos que proporcionem uma maior performance. A gamificação tem uma estrutura que é muito conveniente para a construção de novos hábitos, porque a forma mais fácil ou de melhor resultado para construir novos hábitos é estruturada a partir de um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então, algo dispara aquele hábito. E aí você executa a rotina que você quer implementar. E, por fim, você se recompensa. Essa é uma estrutura que é muito presente nos games. E você pode utilizá-la para tornar a sua rotina mais produtiva, por exemplo, ou mais motivante, mais engajada, mais interessante. Você pode fazer isso para desenvolver hábitos pessoais de maior resultado, por exemplo, de trabalho mais concentrado, ou hábitos que vão abrir as suas possibilidades, como o hábito da leitura. Uma outra área que a gamificação pode atuar bastante para a melhora dos processos é a criação de vínculos sociais. Os jogos têm um grande poder de construção de comunidades. Então, se nós trazemos a estrutura dos jogos que permite essa construção de vínculo, o funcionamento do trabalho em equipe pode ser muito mais harmonioso, muito mais azeitado, mesmo quando exista algum elemento de competição, mas nem só de competição vivem os jogos e a gamificação. Nós podemos pensar em estratégias colaborativas para desenvolver os vínculos de forma mais profunda.
os jogos e as estratégias de gamificação também têm uma vantagem muito grande em relação à vida cotidiana no que diz respeito à nitidez dos objetivos. Os objetivos em jogos e estratégias de gamificação são muito bem definidos, enquanto na vida e mesmo às vezes nos nossos processos de trabalho, nos ambientes de educação, não são tão nitidamente definidas como num jogo. Então nós podemos definir uma grande meta e dividi-las em pequenas partes com uma lógica de construção desses desafios de forma gradual, crescente. Uma lógica de level design, de construção desse grande objetivo em etapas, que é uma outra forma de conseguir uma maior performance, seja num resultado, seja num processo individual, seja no ambiente corporativo ou educacional. Uma outra grande vantagem da gamificação para o desenvolvimento de uma maior performance são as estratégias de controle. Eu não estou falando aqui desse controle rígido, de um controle em que um chefe fica buscando formas de manter um funcionário dentro de um determinado padrão, mas de um controle autogerido, de percepção daquilo que você está produzindo, de entender quais são as métricas que você está gerando com o seu processo e com os seus resultados. E isso está muito relacionado a uma outra característica dos games e das estratégias de gamificação, que são os sistemas de feedback. Os feedbacks são os retornos sobre o processo. Os games são excelentes na construção de feedbacks. Normalmente na nossa vida, no dia a dia, nos ambientes de trabalho, nos ambientes educacionais, nos processos de recrutamento, há muitas falhas de feedback. E nós acabamos não relacionando os esforços que nós empenhamos para alguma determinada ação com os seus resultados, porque os feedbacks graduais não estão sendo dados. Às vezes eles são dados no fim do processo, mas é muito mais estimulante, o processo vai ser muito mais engajador, muito mais motivador, muito mais interessante se você souber passo a passo que está chegando mais próximo do seu grande objetivo. E claro, uma outra grande vantagem da gamificação, de trazer a lógica dos games, é o sentido épico que os jogos costumam ter. Normalmente os jogos estão relacionados a alguma narrativa de grandes proporções, a uma narrativa que vai criar, que faça você se sentir como um herói na realização. Então, se você puder levar esse sentido de realização para aquilo que você faz no dia a dia, para o seu processo educacional, para o seu processo de trabalho, ou mesmo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, você certamente terá um engajamento muito maior nesse processo. Agora eu queria compartilhar com vocês alguns cases de aproximação de gamificação e alta performance. O primeiro deles é o The Rose Changemakers. É um projeto que é um laboratório de autoconhecimento aplicado ao contexto profissional. E para colocarmos em prática aquilo que os participantes aprendem no curso, nós recorremos a estratégias gamificadas. Um dos pilares do The Rose Changemakers é a inovação. Então nós desenvolvemos cursos como, por exemplo, inteligência emocional e prototipagem. E para colocar em prática, nós criamos uma estratégia gamificada para esse curso em que os participantes podiam criar ali o seu protótipo, um protótipo ficcional, um protótipo dentro de um ambiente seguro de um jogo, em que ele podia experimentar os feedbacks acerca daquilo que ele está criando e passar por determinadas fases do processo de prototipagem e avaliação, testando a sua inteligência emocional num contexto mais seguro, para que ele pudesse avaliar, se conhecer melhor e levar para a sua prática profissional no dia a dia.
Outro case em que eu aproximei a gamificação e a alta performance é o Lifestyle Game, também dentro do contexto do The Rose Method, que é uma proposta de qualidade de vida e alta performance, como eu falei no início. O Lifestyle Game vem sendo desenvolvido há algum tempo dentro da escola The Rose Method Rio Vermelho, que é uma escola da qual eu sou instrutor, e nessa atividade nós trabalhamos tanto com gamificação como com outras dinâmicas lúdicas e jogos, pensando qualidade de vida e alta performance, especialmente o tema que nós estivermos abordando no mês. Então pode ser, por exemplo, transformação pessoal, em que nós trabalhamos com construção de hábitos. Criamos então uma estratégia que os jogadores vão recebendo missões a depender de que classe que eles escolheram para os seus personagens. Então tem o arqueiro, tem o guerreiro, tem o paladino, que tem características diferentes, que são atributos que os próprios participantes querem desenvolver, e vão recebendo missões para que desenvolvam esses seus atributos, que são, por exemplo, foco, intuição e agilidade para o arqueiro, ou força, resiliência para o guerreiro, ou ainda empatia e inteligência emocional e social para o paladino. Essa construção gamificada, ela não precisa contar com recursos muito sofisticados. Ela pode ser feita através de recursos simples, como tabelas online e recursos de comunicação online. Ou ela pode ter uma plataforma completamente desenvolvida para esse fim, como é o caso das estratégias que eu desenvolvo no Elos Coletivo Digital, que é um coletivo voltado para o desenvolvimento de soluções digitais inovadoras, sejam gamificadas ou não, especialmente para os contextos educacionais e corporativos. É muito possível pensar a lógica do jogo e utilizá-la de uma forma que você mesmo possa colocar em prática. Não espere ter recursos para desenvolver um grande sistema gamificado para colocar em prática a gamificação no contexto da alta performance ou em qualquer outro contexto. Mas, se você puder criar um recurso mais sofisticado, ótimo, a gente vai ter alguns benefícios também de utilizar as estratégias digitais. É muito mais fácil, por exemplo, estabelecer feedbacks de forma mais precisa num sistema digital do que num sistema que conte com a participação direta do professor, envolver o tempo todo uma marcação de uma realização numa tabela ou um envio de uma mensagem para o seu aluno. Ainda assim, isso é possível, então não deixem de fazer. Então, eu espero que eu tenha estimulado vocês a pensar em propostas de gamificação para alta performance, e se tiverem alguma dúvida no processo, quando vocês estiverem desenvolvendo as suas próprias estratégias, entre em contato comigo para tirar uma dúvida, para bater um papo e, quem sabe, desenvolver um projeto junto, seja através do The Rose Changemakers, seja através do Elos Coletivo Digital.